Abençoada. Que alegria estarmos juntos, celebrando, exaltando o nome do Senhor. Que alegria, quero agradecer a todos que estão aqui conosco, a essa associação tão querida, pastor Carlos Alberto, irmão Daniel, que maravilha, pastores aqui presentes, promotores de missões, pastor Eric, que igreja linda, que tempo precioso, sua família aqui, a Elis, preciosa Elis, Deus abençoe essa família que nos recebe, essa igreja querida, tanta gente preciosa aqui, pastores queridos, que bom te ver na Vega, Eliseu, vocês aqui, muito bom estar juntos aqui, gente tão preciosa, pastor Cláudio, gente do coração, gente preciosa, essa turma de Mantiqueira, olha, amo vocês, viu gente, todos vocês aqui, eu amo a todos, eu quero ir lá em Mantiqueira, viu, ver se a gente há uma agenda lá para ir em Mantiqueira, é um prazer estar com os irmãos. Segunda-feira à noite, dia de frio no Rio de Janeiro, e a gente aqui vibrando com a obra missionária. Pastor Nelson, que coisa boa, irmã Silene, pastor Anderson, o Anderson me inspira, viu Anderson? Você é uma alegria, eu acompanho você na internet, você é uma alegria, um ânimo, que coisa, nós somos o povo de Deus. Meus irmãos, olha, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nesta noite. Primeira coisa, irmãos, é da nossa alegria de sermos servos do Senhor Jesus, de sermos esse povo de Deus que nós já cantamos aqui, a igreja que avança. Somos a igreja, somos o povo de Deus, somos a família, corpo de Cristo. Nós somos esse povo batista, esse povo missionário. E essa associação caxiense aqui, olha, é bênção, povo animado. Pensa numa associação que tem igrejas que amam a obra missionária, pastor Kelson. É uma turma que ama missões nessa associação caxiense. As igrejas batistas, irmãos, olha, é um povo que ama missões. Nós temos esse espírito, esse amor missionário. Eu gosto sempre de falar, eu sou missionário da sua igreja. Eu sou missionário dessa igreja aqui, pastor Eric. Sou missionário dos irmãos lá de Mantiqueira. Nós somos missionários das igrejas batistas. Nós somos um povo missionário. As igrejas batistas, pastor, eu sou seu pastor auxiliar. Eu sou da equipe ministerial da sua igreja. Só que eu sirvo no campo missionário espalhado pelo Brasil. Mas eu sou da sua equipe, pastor. A Junta de Missões Nacionais é uma extensão da sua igreja. A Junta de Missões Nacionais é parte do ministério da sua igreja. Portanto, os missionários, os projetos, tudo que está acontecendo no campo missionário, não é da Junta de Missões Nacionais, das igrejas batistas, da sua igreja. A sua igreja está servindo em tantos lugares nesse momento, fazendo a obra do Senhor, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando fazemos a campanha agora, e vibrando com essa campanha, irmãos, é uma campanha que a gente levanta uma oferta, não é para enviar para missões nacionais, é para sustentar os missionários da sua igreja que estão em missões nacionais. Missões nacionais coordena. Então, por que a gente oferta? Para a gente sustentar os missionários das nossas igrejas, que estão plantando igrejas, levando o Evangelho, abençoando vidas. Aí a importância da campanha, a gente estar junto, dentro desta mesma visão de cooperação, de trabalharmos juntos como igreja. Ah, mas o missionário tem que ser só da minha igreja. Não, são das nossas igrejas. E de quem são as igrejas? Do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo. Então os missionários são do Senhor Jesus, nós somos o corpo dele, e nós então trabalhamos a favor do reino, pelo reino dele, liderados pelo cabeça, que é Cristo Jesus. E é o Espírito Santo, irmãos, quem lidera a obra missionária. E essa coisa bonita que os batistas brasileiros têm, esse amor, esse sangue tipo M positivo, sangue missionário. E esse tema, irmãos, olha, sangue tipo M positivo, sangue missionário. O tema dessa campanha, irmãos, a solução é Jesus Cristo. A gente precisa vestir essa camiseta. A gente precisa andar por essa cidade, pelo bairro, onde a gente for, com essa mensagem. Eu creio que a solução é Jesus Cristo. A solução espiritual para as pessoas, a solução para os jovens, a solução para aquele que está drogado, a solução para aquele que vive nas ruas, a solução para aquela família, para o ribeirinho, para a pessoa lá no sul do Brasil, irmãos. Isso é a verdade. O Evangelho é o poder de Deus para transformar. E nós, queridos, temos o privilégio de vestir essa camisa e anunciar ao Brasil que a solução é Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Eu estava nesse final de semana, sexta-feira,
Eu fui para São Paulo quinta-feira à noite, numa jornada super intensa. Tive reuniões de manhã, sexta, de tarde também. No final da tarde, saí de São Paulo, da cidade de São Paulo, para ir para Sumaré, para Campinas, ali, depois de Campinas, no acampamento da Convenção Batista de São Paulo, acampamento de promotores de missões, e muitas caravanas do interior de São Paulo, mas olha, um acampamento lindo, jovens, olha que coisa. E a programação marcada para começar 8 da noite, no acampamento lá, e a turma chegando, e eu já cheguei naquele acampamento, irmãos, assim, estava um pouquinho cansado. Daí começou a programação e uma festa. Que noite de celebração! E quem vai em acampamento de promotor de missões sabe que a coisa é festiva mesmo. Foram me passar a palavra lá para umas 10 da noite, terminou 11h30 aquela festa toda. Mas uma coisa, eu estava assim sentado, meio cansado, e aquele culto maravilhoso, o pessoal cantando, e aí me avisaram assim no ouvido: olha, o coro da Cristolândia de São Paulo vai cantar aí umas 3 músicas, um testemunho, depois o irmão tem a palavra. Falei, maravilha! E aí cantou uma música, aí alguém deu um testemunho, irmãos. E aí que está o negócio. Aí o Caio é um dos nossos missionários hoje, na região noroeste de São Paulo. Aí o Caio começa a contar o testemunho dele. O cara começou nas drogas e foi se autodestruindo e perdeu tudo, a ponto da mãe dele falar assim: olha, eu estou indo embora, eu não aguento mais ficar aqui. Entregou a casa para ele. Aí ele transformou a casa, ele contando, palavras dele: transformei a minha casa numa Cracolândia. E a mãe dele foi embora. Esse moço vivia nas beiras de uma rodoviária, usando drogas, assim, caiu, tinha convulsões. Aí ele começa a contar a história dele, e vai, até que foi levado à Cristolândia, entrou na história dele. Aí ele vai dar o testemunho, conta tudo aquilo, e tal, aí chega no ponto seguinte: Jesus transformou a minha vida. Aí ele apresentou a esposa, inclusive está grávida. Eles são missionários nossos agora, da nossa equipe. E aí eu fiquei ouvindo aquelas histórias. Depois entrou outro lá, entrou aí o Zildinha e o esposo, o Marcos, que trabalham na Cristolândia lá de São Paulo, na unidade feminina, e aí coordenam uma das unidades. E aí ela vai contar a história dela. Morou não sei quantos anos naquela sarjeta da Cracolândia de São Paulo. Aí o esposo dela também hoje, que é missionário, morou naquela sarjeta. Aí conta toda aquela história, vai. Aí chega no ponto: Jesus transformou a minha vida. Aí lá vai outro, aí o Joel foi chamado lá na frente, aí ele conta a história dele, e o coro cantou. Irmãos, que coisa linda. Aí as histórias são histórias diferentes, de muita luta, de sofrimento, de drogas, cada um tem a sua história, mas elas têm um ponto em comum. Aí lá vem, chega aqui e fala assim: Jesus transformou a minha vida. Irmãos, naquela hora, e depois assim eu dei uma respirada, aquele cansaço foi embora, e assim, mas Deus encheu o meu coração de alegria, de ânimo, e eu olhei para o tema, eu falei assim: não tem dúvida não, a solução é Jesus mesmo, não dá para recuar. Você vai ouvindo os testemunhos de todo mundo, e vai chegar num ponto em comum: Jesus é quem opera o milagre, é o poder de Deus na vida dessas pessoas. Não é um tema qualquer, irmãos. Nós não estamos numa propaganda, num marketing para fazer missões. Nós estamos de fato anunciando algo que é real, poderoso, transformador, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E essa mensagem está conosco, meus irmãos. Essa mensagem está conosco. Meus irmãos, preste atenção numa coisa: Deus nos ama. No dia que o ser humano pecou, Deus se tornou um missionário. E nunca desistiu de nós, porque Ele nos ama, e Ele veio nos buscar, veio atrás do ser humano, nunca desistiu da gente, enviou seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, e Ele deu a sua vida na cruz, e pelo seu sangue nós fomos purificados, resgatados, transformados. Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, irmãos, para sempre. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós somos justificados em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E Deus derramou o seu Espírito e nos abençoou, nos tornando templos do Espírito Santo. Irmãos, isso a gente precisa ter noção, discernimento, entendimento espiritual de quem nós somos, e vivermos isso. Olha, só tem um jeito de uma pessoa se tornar crente, discípulo do Senhor Jesus:
Só tem um jeito. Ela precisa nascer de novo. O cristianismo não é algo que as pessoas podem adotar, né? Tornar-se adepta do cristianismo. Eu vou estudar sobre Jesus, estudar sobre os princípios e doutrinas cristãs, eu vou saber tudo sobre Jesus, e eu acho que está legal, essa doutrina é a melhor, eu acho que os ensinos de Jesus são bons, então eu agora vou seguir a religião cristã. Ele ainda não é cristão. A pessoa só se torna cristã, só se torna discípulo de Jesus, só se torna corpo de Cristo se acontecer um milagre na vida dela. A primeira coisa na vida de um crente é um milagre, é algo sobrenatural, é o novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus, nunca. E para alguém nascer de novo, duas coisas têm que entrar na sua alma: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E pela fé esse milagre acontece. E se alguém não experimentou o novo nascimento, essa pessoa não é trigo, é joio. Ela pode frequentar a igreja, ela pode conhecer a doutrina do cristianismo, a doutrina batista, pode dizer que é evangélica, pode dizer tudo. Ela nunca verá o reino de Deus, porque ela não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Deus está morto espiritualmente. Irmãos, a humanidade é um vale de ossos secos. A humanidade é um vale de ossos secos, de pessoas mortas espiritualmente. E para que elas tenham vida, sejam revivificadas, nasçam de novo, precisa entrar na vida delas o poder da palavra, o poder do evangelho, a mensagem de Cristo, e o Espírito de Deus entrar na vida dela para que ela nasça de novo, senão ela continua morta espiritualmente. Veja o que significa isso. Evangelização não é uma disputa religiosa onde eu tenho argumentos, conhecimentos teológicos, doutrinários, e eu vou discutir com as pessoas e convencê-las que a minha doutrina é melhor, a minha igreja é melhor, e eu vou vencer o pensamento dela e trazê-la cativa para a minha igreja, para a minha religião. Isso não é evangelização. Algumas pessoas dizem: eu não consigo evangelizar nem discipular porque eu não tenho muito conhecimento. A evangelização não é uma apologia da minha fé. E você precisa entender isso. Mas antes, para entender evangelização e discipulado como estilo de vida, a gente tem que entender ter discernimento da nossa identidade espiritual, quem nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. O maior poder deste universo habita em você. Já imaginou isso, meu irmão? Você tem ideia do que é isso? O onipotente, o onisciente, o onipresente, o Criador dos céus e da terra habita em você para sempre. Você acordar cada manhã, dar glórias a Deus e ter certeza de que o Senhor habita em mim. Eu sou de Jesus, o Espírito dele testifica com o meu espírito que eu sou de Jesus. Eu sou templo do Espírito Santo para sempre. Irmãos, não dá para a gente viver de uma forma medíocre sendo templo do Espírito Santo de Deus. Na verdade, nós temos que entender que na nova aliança, como templos do Espírito, a nossa vida é um culto ao Senhor, não eventualmente quando nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor. Na nova aliança, irmãos, nós somos um templo do Espírito de Deus, a nossa vida é um culto ao Senhor, tudo que a gente vive, faz, fala, é um culto ao Senhor, porque o Espírito de Deus habita em nós. O maior poder deste universo habita em você, meu irmão, minha irmã, que coisa extraordinária. E esse Espírito que habita em nós é o Espírito do Deus Todo-Poderoso que nos ama e nos enviou. Por isso que todos nós somos missionários, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele quer que todos sejam alcançados. E a palavra de Deus habita em nós. Como diz o apóstolo João na primeira carta de João, capítulo 5, ele diz que nós temos 3 testemunhos: o testemunho do Espírito, da água e do sangue. O Espírito testifica que somos filhos de Deus, nascemos de novo. E se você não tem um testemunho do Espírito, você está morto espiritualmente. Nasci de novo. Depois de ter nascido de novo, você vai para o segundo testemunho da água, o batismo. Agora eu sou o corpo de Cristo. Eu morri para o mundo, nasci para uma nova vida em Cristo Jesus. E ainda assim o diabo quer nos acusar se falharmos, porque a nossa natureza pecaminosa ainda nos leva a falhar. Aí nós temos o terceiro testemunho, o testemunho do sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aleluia. Irmãos, eu vivo debaixo desses 3 testemunhos: o testemunho do Espírito, o testemunho da água, o testemunho do sangue. E o diabo não tem autoridade sobre a minha vida e nem sobre a sua, porque nós somos propriedade do Senhor. Identidade espiritual, saber quem somos e quem habita em nós. Agora, Deus nos enviou para que
nós levássemos esta mensagem para outras pessoas. E aí o que é que nós vamos fazer? Aí, meu irmão, olha o que acontece. As pessoas precisam experimentar esse poder, essa solução que é Jesus, para que nasçam de novo, para que tenham uma experiência sobrenatural, um milagre aconteça na vida delas. E o que é que nós vamos ministrar na vida dessas pessoas? 3 poderes que habitam em nós: o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito. Irmãos, o diabo morre de medo dos crentes, porque ele sabe que um crente tem o poder de Deus, tem o poder da palavra e o poder da oração. E a estratégia dele é tentar manter esses crentes num lugar para que eles não se aproximem dos vales de ossos secos. Porque ele sabe que quando os crentes se aproximam dos vales de ossos secos e começam a orar e começam a ministrar a palavra e o poder do Espírito, testemunhos como os que eu ouvi sexta-feira à noite lá em Sumaré, acontecem esses testemunhos de vidas transformadas pelo poder de Deus. Aí ele não quer que o evangelho seja proclamado, ele não quer que a gente trabalhe, que a gente leve a palavra, que a gente evangelize, que a gente discipule, que a gente tenha um pequeno grupo para levar pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Esse movimento, irmãos, é natural. A evangelização, discipulado, a semeadura, pastores, é natural. A vida de cada crente, viver o evangelho de Cristo Jesus, é ministrar na vida das pessoas o poder que está em nós. Intencionalmente orar por pessoas da família, orar por pessoas do bairro, dos nossos relacionamentos, do trabalho, da escola, da faculdade, pessoas do nosso convívio, orar por essas pessoas, meus irmãos, ministrar na vida delas. A gente às vezes está assim, sendo omissos e desperdiçando o poder da oração que nós temos. Orar pelas pessoas, o evangelho, o poder da palavra de Deus. Eu conheço alguns testemunhos de pessoas que chegaram da Cracolândia de São Paulo, lá na Cristolândia, e aqui no Rio também. Aí chegam lá na Missão Cristolândia, tem um versículo na parede, aí a pessoa diz assim: eu li aquele versículo, caí de joelho e entreguei minha vida a Jesus, aquela palavra entrou no meu coração. Irmãos, a palavra de Deus, isso aqui não é um livro qualquer. Quando a gente abre a Bíblia, a gente abre o coração de Deus. Essa palavra tem poder para transformar vidas. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. E aí, meu irmão, minha irmã, queridos líderes, promotores de missões, pastores, nós precisamos viver isso como igreja. O pastor anunciava aqui o Multiplique, agora 6, 7 de outubro. Teremos oportunidade aqui de capacitação, de nos envolvermos com o movimento. Não é um programa para a igreja, são princípios para implantar na vida dos crentes. Igreja multiplicadora traz princípios, não é para a gente implantar na estrutura da igreja, é para a gente implantar na vida do crente. Oração, evangelização, discipulado, isso é vida normal, natural de um crente. Onde ele vai, ele tem oportunidades para ministrar na vida das pessoas o poder de Deus. Aleluia. Isso é missões, irmãos. Viver isso, proclamar isso e aproveitar as oportunidades para ministrar na vida das pessoas o poder de Deus. E você verá vidas que estão mortas espiritualmente anunciando: eu fui transformado em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O poder que está em nós, não podemos negligenciar isso. Tem tanta gente perecendo. Irmãos, eu fico angustiado. Eu vejo aquela Cracolândia de São Paulo, eu vejo essas realidades no Rio. Famílias que estão desesperadas, pessoas que estão vivendo sem Jesus, jovens, 15, 16 anos, no vigor da vida, cheios de oportunidades, estão pensando em morrer, desistir da vida, estão angustiados, falta esperança, falta vida. E nós temos a solução. Famílias desesperadas, pessoas sem vontade de viver, pessoas sem esperança, lançando a sua esperança, a sua fé em qualquer coisa, porque estão desesperadas. E nós como igreja, temos o poder de Deus, o poder da palavra, o poder da oração para abençoar essas pessoas. Por isso não podemos recuar, precisamos avançar, irmãos. Precisamos avançar, queridos. Discernimento espiritual de quem nós somos em Cristo Jesus. Pastores, Associação Batista Caxiense, precisamos semear muito, aproveitar as oportunidades
que temos com jovens, com crianças, com juniores. São os embaixadores, é o trabalho de esportivo, é trabalho com música, enfim, próximo à sua igreja, tem uma escola, ache uma forma de abençoar essa escola, ache uma forma de abençoar, de trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Vai dar trabalho, tem que investir, às vezes tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mobilizar a igreja, mas nós temos que semear em abundância. Irmãs, vamos semear em abundância. União feminina, vamos semear em abundância. Homens, vamos semear. Líderes, escola bíblica dominical, pequenos grupos, células, o que você trabalhar, vamos para dentro das casas semear em abundância, igreja do Senhor Jesus. Semear em abundância, aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, treinar nossos irmãos e irmãs, homens e mulheres treinados para aproveitar as oportunidades e discipular, compartilhar o poder de Deus que habita em nós. Irmãos, não é para nós sermos a maior denominação, a maior igreja, crescermos, sermos os maiores. Não, é uma questão de vida ou morte. Nós estamos vivendo no meio de vales de ossos secos e o poder de Deus está em nós para abençoar estas pessoas, para que elas possam nascer de novo, experimentar o milagre do novo nascimento. Sem novo nascimento, as pessoas não verão o reino de Deus. E você tem o poder para ministrar na vida das pessoas esse milagre que é o novo nascimento. Porque Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho. Irmãos, nós temos que erguer a nossa cabeça e ter discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz aos Colossenses: eu estou orando por vocês o tempo todo, para que vocês tenham discernimento espiritual, para que vocês tenham entendimento espiritual, para viver cada momento da sua vida. Nós precisamos ter discernimento espiritual, pastores, líderes, meus irmãos, esposo e esposa. Você precisa ter discernimento espiritual para viver o momento que você está vivendo na família, na igreja, esse momento na sua vida, às vezes com lutas, com dificuldades. Senhor, me dá discernimento espiritual para eu viver esse momento, entender, ter sabedoria, ter do Senhor direcionamento para viver cada momento da minha vida e aproveitar bem as oportunidades. Irmãos, tem uma história que eu conto, eu repito essa história. Deus ministrou na minha vida. Eu fui ordenado pastor jovenzinho, 22 anos de idade, em Belo Horizonte. Aliás, tem umas 2 semanas que eu voltei lá pregar no aniversário da igreja, que me ordenou, me consagrou a pastor. Eu era seminarista daquela igreja. E eu me tornei pastor novinho, 22 anos, um garoto com cara de adolescente. E eu convivi naquela igreja com alguns diáconos que me abençoaram muito. Aqueles homens experimentados. Tinha diaconisas também, e um daqueles diáconos marcou a minha vida para sempre. Aquele irmão, 72 anos de idade. Pensa no homem evangelista, aquele batista raiz. Bíblia com cantor cristão ainda tinha concordância, ele carregava assim. Pá! Ele aposentou, ele evangelizava, ele abria frentes de pregação, pontos de pregação, abriu várias congregações. Ele aposentou em Belo Horizonte, começou aquele negócio do passe livre para pessoas aposentadas numa determinada idade. E ele falava para mim: pastor, eu pego o ônibus, eu vou até o ponto final, depois eu fico no ônibus assim o dia todo andando de ônibus. Mas por quê, irmão? Eu sento, pastor, com a minha Bíblia cheia de folhetos. Aí espero sentar uma pessoa, pastor, de graça, eu trabalhando, evangelizando e discipulando. Aí eu sento do meu lado, eu Bíblia, eu prego, semeando, pastor, eu vou e volto no ônibus, todo mundo já me conhece. E aí depois desse aqui, vem almoçar e tal, descansa à tarde, de manhã eu pego o ônibus e vou evangelizar. Olha que coisa, irmãos. Aí um dia esse irmão, 72 anos, chegou lá na igreja conversar comigo. Aí ele falou para mim assim: pastor, olha, eu fui no médico, fiz os exames e o médico disse que eu estou com leucemia. Eu falei assim: ô meu irmão, leucemia? Ele falou: é. Eu falei: ih, rapaz, esse negócio de leucemia é complicado. Ele falou: não, pastor, mas Deus está no controle. Eu falei: o irmão tem ideia do que é uma leucemia? Ele falou: pastor, não tem não, mas Deus está no controle. O que o médico falou para o irmão? O médico falou que eu tenho que fazer mais uns exames aí, e eu vou ter que fazer um negócio aí de quimioterapia, vou ficar uma semana internado na Santa Casa, e depois sai, volta, vai ser umas temporadas aí, vai levar alguns meses. Aí eu falei assim: e o irmão sabe o que é quimioterapia? Não sei não, pastor, mas Deus está no controle. Eu falei assim: irmão Zé, quimioterapia, leucemia, 72 anos, rapaz, essa equação não é boa não, irmão Zé, a coisa vai complicar. Ele falou: não, pastor.
Fique tranquilo, Deus está no controle. Aquele jovenzinho pastor que tinha saído do seminário achando que sabia tudo. E eu tentando mostrar para ele que a situação estava complicada. Falei, irmão, vamos orar. Ele falou, pastor, tranquilo, Deus está no controle. Irmãos, aquele irmão fez tudo o que precisava ser feito e foi para a Santa Casa, ficou lá internado, né? Começou o tratamento. E na primeira rodada, né, eu trabalhava durante o dia num banco, e no saí do expediente ali no final da tarde, aí eu fui lá para a Santa Casa para visitar o irmão Zé. Aí eu cheguei lá, o nome dele é José. Aí eu cheguei lá, entrei lá, e naquele corredor imenso, Santa Casa em Belo Horizonte imensa. Aí cheguei lá no quarto que ele estava, tinha mais três camas no quarto, e ele sentado numa das camas com a Bíblia entre as pernas assim, lendo. Quando ele me viu, ele desceu da cama, ele falou assim, pastor, olha, não falei que Deus estava no controle? Olha que bênção, pastor. Deus me trouxe aqui, olha aqui, aquele ali aceitou Jesus, pastor. Hoje eu fiz um culto aqui, olha, o médico permitiu aqui, os dois médicos vieram aqui, eu fiz um culto, me deram 10 minutos, li a Bíblia, cantei um hino, orei, as enfermeiras aqui, aí me puxou para fora aqui, mostrou o corredor todo, para fora do quarto, mostrou o corredor todo. Pastor, passei em todos os quartos, deixei folheto, orei, olha, lá no 18 aceitou Jesus. E pastor, vou lhe falar uma coisa, a maioria do pessoal que está aqui nesse andar não volta para casa, vai morrer tudo. E aqui, pastor, olha só, e tem mais, é a última chance que esse povo está tendo. É a última chance que eles estão tendo. Pastor, que bênção. Eu jamais podia imaginar desse campo missionário. Você viu como Deus me abençoou com essa leucemia para me trazer para esse campo missionário? Eu vou ganhar muita gente para Jesus aqui, pastor. Pastor, olha, que coisa maravilhosa. Pastor, esse campo missionário aqui, ninguém podia imaginar, pastor. Não tem ninguém aqui. E eu estou aqui, pastor, Deus me trouxe aqui para esse campo missionário. Olha que beleza. E eu conversando com aquele irmão, falei, pois é, meu irmão, e tal, a gente conversa, irmão Zé, vou orar pelo irmão. Ele falou, ora mesmo, pastor, ora para Deus, me dá sabedoria, me dá forças, para eu ganhar muita gente para Jesus aqui. Eu quero ministrar na vida dessas pessoas o poder de Deus aqui, pastor. E eu falei assim, meu irmão, e essa leucemia? Ele falou, pastor, Deus está no controle, e nós vamos nessa aqui. Que coisa, irmãos, o discernimento daquele homem. E ele continuou tomando aquelas doses lá e saía, e a coisa foi, e perdeu o cabelo, coitadinho, e foi ficando magrinho, ficou só a pele e o osso. Ele ia na igreja assim, coitado, com muita dificuldade, na porta eu pegava na mão dele assim, aí ele falava assim, pastor, ora por mim, porque essa semana vai ter campo missionário, essa semana tem quimioterapia, e Deus vai me usar essa semana para ganhar muita gente para Jesus. Irmãos, a situação daquele irmão complicou, a esposa dele falou assim, e eu perguntei para ele, e como é que está o irmão Zé? Ele falou, pastor, pode preparar a ordem do culto fúnebre, porque o Zé não vai aguentar não. Vai não. E aquele irmão enfrentando toda aquela peleia, toda aquela luta, irmãos. E ele vivendo aquilo com discernimento espiritual. Você viveu uma leucemia, uma quimioterapia, meu irmão, não sei quantas sessões, indo para aquele lugar com discernimento espiritual, dizendo, Deus tem um propósito, eu estou aqui para a glória de Deus, Deus vai me usar, e eu vou ganhar almas para Jesus, não importa o que eu viver na minha vida, Deus fará uma obra extraordinária, usará a minha vida. Discernimento espiritual para viver o Evangelho de Cristo Jesus e o poder de Deus na sua vida, em toda e qualquer circunstância, irmãos. Eu aprendi com aquele homem que Deus está no controle. Deus está no controle, aconteça o que acontecer. Viva o Evangelho de Cristo Jesus, viva o poder de Deus na sua vida, deixa Deus agir, deixa Deus te usar, viva o Evangelho intensamente. Deus não chamou a gente para praticar uma religião, Deus chamou a gente para viver algo extraordinário com Ele, viver com intimidade, viver em comunhão, viver sendo liderado pelo Espírito Santo de Deus. O cristianismo não é uma religião que se pratica, cristianismo é andar com Deus, viver com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uns 8 anos depois, quase 9 anos depois, eu fui para Brasília. O irmão Zé não morreu, ficou lá. Ele já morreu. Ou de outra coisa. Agora, presta atenção. A esposa dele morreu primeiro do que ele. Nunca peça ao pastor para fazer ordem de culto fúnebre do seu marido. Mulher deu uma dor lá, eu fiquei, me disseram, morreu. Eu falei, morreu de quê? Deu uma dor lá, levou no médico, o médico olhou, abriu o dente, fechou de novo e morreu. Quase que o irmão Zé casou de novo, mas ele já estava com quase 80, nem casou de novo. A coisa é desse jeito.
Mas voltando aqui, meus amados irmãos, discernimento espiritual de viver esses momentos. A gente olha assim o Brasil e nós estamos vibrando, irmãos. A carreta missionária tem abençoado tanta gente. E agora nós vamos comprar outra carreta, amém? Aleluia! Amanhã, 10 da manhã, tem reunião com a empresa. Aí nós estamos nessas próximas semanas, estamos fechando o contrato. E nós estamos com essa campanha vibrando. A expectativa nossa é que em janeiro, na Assembleia da Convenção em Foz do Iguaçu, a gente esteja nomeando a nossa outra carreta missionária. Se tudo fluir dentro dos prazos, né? Depende de algumas coisas de empresa, coisas às vezes os prazos não fluem como a gente quer, mas estamos com essa grande expectativa. Mas não importa se vai ser em janeiro ou um pouquinho mais para frente, mas em nome de Jesus, irmãos, a carreta tem abençoado tanta gente, é incrível, eu não podia imaginar. Agora ela estava lá para lá de Rondônia, já esteve no Acre, e o Nordeste todo está sendo atendido, mas nós precisamos de outra, irmãos. E ela chega anunciando o nome de Jesus, mas tanta gente abençoada, nós não fazíamos ideia do que aquela carreta ia poder impactar a vida de tanta gente. Meus irmãos, nós temos tantas oportunidades de pregar o Evangelho nesse tempo. Deus está abrindo portas para nós, irmãos, e nós não podemos recuar. Não dá, eu tenho falado para a equipe nas missões nacionais, o pessoal lá não está me aguentando mais não. Eu estou dizendo assim, gente, eu estou insatisfeito. Nós temos que triplicar a capacidade da Cristolândia de acolher pessoas, quadruplicar. Precisamos avançar muito mais, precisamos de mais de uma carreta, precisamos trabalhar mais com as crianças e nas escolas, e o discipulado da nossa nova geração. Não dá, nós temos que trabalhar mais, igrejas. Pastores, nós temos que trabalhar mais. Igrejas, nós temos que trabalhar mais. Anunciar, proclamar, semear em abundância. Não dá para a gente viver num contexto desse, apenas nos reunindo cada domingo. É muito bom, a gente canta e ouve mensagens e tal, e voltamos para a nossa casa. Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha. E não é contra carne e sangue não, é contra as potestades do mal que veio matar, roubar e destruir. Mas nós temos o poder de Deus para ministrar na vida das pessoas, vida e vida em abundância. A igreja não pode falhar. As trevas sabem disso, que quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem, porque quando a igreja avança, ela avança com autoridade espiritual, com o poder de Deus. Pastores, ânimo, pastores, lidere as suas igrejas na visão do Espírito, na visão da palavra, na visão do Senhor Jesus, com alegria, com vibração, com ânimo, com dependência do poder de Deus. Temos lutas, mas o Senhor é conosco. O Senhor chamou você. Deus nos está dando uma grande oportunidade, irmãos, nesse tempo. Uma nova geração de líderes, uma nova geração de missionários. Eu vejo esse poder de Deus acontecendo. Olha aqui, a Tainá, chega aqui para mim, filha. Vem cá, filha, vem cá, chega aqui rapidinho. Vem aqui, animadinha. Essa jovenzinha aqui, irmãos. E olha, bota esse negócio para funcionar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As campanhas missionárias, ela tem alguns pontos super importantes. Eu falo para a equipe lá. Gente, o principal ponto da campanha missionária é a visão missionária que nós não podemos perder como batistas. Não é a oferta o mais importante da campanha. É a igreja, é um processo de discipulado, de movimentação na igreja. Para a gente ter contato com essa visão, as novas gerações. A igreja viver missões. Outro aspecto é a oração, o povo de Deus orando por mais trabalhadores, conforme o Senhor Jesus orientou. A igreja trabalhando vocacionados. A campanha é muito importante para o despertamento de vocações. E finalmente a oferta que vai ser levantada para sustentar os missionários. Irmãos, a campanha tem todo um aspecto fundamental no avanço da igreja. Por isso a importância do envolvimento de todo mundo com essa campanha dentro da igreja. As crianças, eu vibro quando vejo as criancinhas participando em missões. Uma criança entregou um cofrinho assim de moedinha para mim. O pai me contando, dizendo: pastor, esse menino está juntando essas moedas. Diz ele que é para poder sustentar um missionário lá no sertão, para pregar o evangelho para aquelas criancinhas sertanejas, irmãos. Mais importante do que essa oferta é a visão dessa criança, de que ela quer sustentar missionários para pregar o evangelho, para abençoar o povo sertanejo, as crianças sertanejas. Oi, filha. Bota o microfone. Você está animadinha? Estou animada. Só não estão me escutando. Agora vocês estão me escutando? Amém. Como é seu nome?
Meu nome é Tainá dos Santos Vicentino. Quantos anos você tem, Eu filha? tenho 20. 20 anos. E você é natural de qual estado do Brasil? Espírito Santo. Do Espírito Santo. E onde é que você está morando atualmente? Uma cidade que até o nome parece com a que nós estamos hoje. Eu estou morando lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha. Então esse friozinho aqui para nós, Eu vim trazer assim um pouquinho da esse frio aqui não é nada. Não, tá bem agradável. Não é nada. E você está lá na Serra Gaúcha desde quando? Desde abril de 2022. Então você tinha há 2 anos, então você tinha 18 anos. Exatamente, eu tinha 18 E você anos. foi para lá como radical. Sim. Agora me conta uma coisa, olha aqui, irmãos. Um dos maiores desafios que nós temos é o sul do Brasil. Quando eu olho aquele mapa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, há uma carência espiritual muito grande naquele sul. E aí eu louvo a Deus, e eu agradeço a Deus com todo o meu coração, quando eu vejo uma menina com 18 anos de idade, morando ali no Espírito Santo, Vitória, morando em Vitória no Espírito Santo, com 18 anos, se apresenta para ser radical no Rio Grande do Sul. E está lá em Caxias, filha. O que leva uma menina de 18 anos largar aqui um estado como o Espírito Santo, um calorzinho bom, umas praias boas, para ir para o frio da Serra Gaúcha? O que você foi fazer lá? Por que você foi para lá? Não olha para mim não, olha para o povo. Diz para o O que povo. me levou ao Rio Grande do Sul foi a obediência ao Senhor. Eu costumo brincar e é uma grande verdade, que eu não quero chegar a ser engolida por um grande peixe. Então eu preferi obedecer de imediato ao chamado do Senhor e ao alcance de tantas vidas que ainda não conhecem a solução que é Jesus Cristo. Então a obediência e o amor por almas, conhecendo a realidade do Rio Grande do Sul, eu não podia mais ficar contente com a minha situação e tendo aquilo que é mais precioso, que é o poder de Deus, que é Jesus Cristo na minha vida. Então eu precisava compartilhar com o povo gaúcho. Aí você tem uma outra missionária contigo e vocês estão plantando uma igreja lá na cidade de Caxias do Sul, num bairro lá. Isso, nós estamos plantando uma igreja no bairro Desvio Risso, onde há mais de 50 mil habitantes e nós, como batistas, estamos representados apenas, ainda, por somente uma congregação. Que coisa. Sim. 50 mil habitantes. Sim. Você está num bairro com 50 mil habitantes, você mais a outra missionária. Exatamente. Aí terminou o período missionária radical, aí passou missionária em formação. Aí está estudando e plantando igreja. Graças a Deus. Meu Deus, irmãos. Não tem como não orar por uma menina dessa. Você já sabia que você tem uma jovenzinha de 20 anos em Caxias do Sul? Como é o nome da sua companheira lá de missão? Neliana. A Neliana. Que foi aqui do Rio, mas é uma baiana. E vocês estão pregando o evangelho lá? Estamos. E como é que é isso? Vocês têm pequenos grupos, discipula a gente. O que vocês fazem lá no dia a dia? Lá é uma guerra espiritual. No dia a dia nós multiplicamos discípulos. Então, conhecendo a nossa comunidade, então, botando a cara na rua mesmo, nós falamos de Jesus. Então, nós usamos estratégias e uma das estratégias muito abençoadas que nós temos tido para conhecer a nossa comunidade é a escolinha de futebol discípulos. Onde Aí você joga futebol? Mais ou menos, mas faz escolinha, ok. Eu sou animadora de torcida. Mas faz lá. Mas sim, estamos lá todo domingo de manhã. Uma bênção do Senhor, o campo foi cedido. Aí você já tem um campo de futebol. Nós temos o campo, a chave do campo. Agora deixa eu te perguntar um negócio. O que você acha se assim uns 10, 20 jovens, 30, sei lá, da Associação Batista Caxiense resolvesse fazer uma viagem missionária e trabalhar com vocês lá uma semana? O que você acha? Ia ser bom? Ia ser maravilhoso, isso é um dos nossos grandes sonhos. Então convida, fala agora, gente. Fala! Queridos, a missão está dada. Nós precisamos, mensageiras, aceitar a responsabilidade da grande comissão e testemunhar que a solução é Jesus Cristo. Agora, pastores, dá para a gente deixar uma menina de 20 anos com uma outra jovenzinha num bairro de 50 mil habitantes na Serra Gaúcha,
Tem vez lá que dá -4 graus. Essa turma está lá pregando o evangelho. Eu queria pedir você, põe o nome dessas meninas na sua agenda de oração. Associação Caxiense, pastores, jovens, façam uma viagem missionária lá. Eles não têm lá condições, não vá pensando que lá eles têm condições de hospedar. Você não pode chegar lá para dar trabalho, não. Você tem que chegar lá para trabalhar. E preparado para toda e qualquer situação. Agora imagina se chega lá uma turma assim, passou uma semana com vocês lá. E gente para cantar, e para fazer um torneio de futebol, e a habilidade quem tem para trabalhar com crianças. O que significaria? Se chegarem lá, não vão querer voltar mais, não. Não, a minha intenção é que alguns vão ficar. E aí volta aqui só para buscar o resto das coisas e voltar para lá, ser missionário lá. Já levava tudo de uma vez só. Olha, gente, estou brincando assim a forma de falar, mas é algo extraordinário. Hoje nós temos mais de 750 jovens como ela, espalhados pelo Brasil no programa de Radical e Missionário em Formação, como a Gabriela que falou há pouquinho ali. Na Amazônia temos um tanto, no Sul. Eu digo lá na junta aqui, o que Missões Nacionais tem de mais precioso é essa garotada. Eu digo que é a menina dos olhos do diretor. Eu luto por esses meninos, pelo sustento deles, luto por eles. Estamos investindo muito nessa turma, investindo muito. Estamos orando para que mais jovens, Deus levante mais jovens para os campos missionários. Hoje Rio Grande do Sul é uma prioridade, eu queria mandar para lá mais uns 20. Tem lugar? Nós precisamos de 1.600 radicais em toda a região sul do Brasil. 1.600. 1.600. Meu Deus, levanta alguns desses 1.600 aqui em Caxias, nas igrejas aqui em Caxias. Meus irmãos, olha quanta coisa linda. Querida, e tem um monte de igreja aqui, tanta gente aqui, a turma de Mantiqueira. Já pensou a turma de Mantiqueira baixar lá em Caxias do Sul? Meu Deus do céu, é uma festa, vai ser uma festa, porque essa turma é linda aqui. E essas igrejas aqui da Caxiense também. Agora, o que você mais precisa lá? Oração, poder de Deus, apoio dessa turma toda. Fala com o povo. Irmãos, nós estamos plantando uma igreja lá no Desvio Risso, em Caxias do Sul. E como o pastor Fernando Brandão costuma dizer, nós não podemos recuar. Então nós, como igreja, como povo batista que entende a seriedade de testemunhar Jesus Cristo, nós precisamos avançar. Então nós precisamos unir as nossas forças, orar, contribuir, mas também ir ao alcance deste povo que está desesperado por solução. Então nós precisamos, todos os radicais e missionários que estão lá no Rio Grande do Sul, nós precisamos do apoio de vocês. Vocês que já conheceram a Jesus Cristo, têm a responsabilidade de compartilhar. Então, estejam orando, não deixem de orar. Queria compartilhar com os irmãos que a cada 50 minutos há uma tentativa de suicídio no Rio Grande do Sul. Então, enquanto nós estamos parados, nós estamos perdendo tempo e estamos perdendo almas. Então, nós precisamos ir ao alcance destas pessoas. Amém. E você vai voltar de lá quando? Quando Jesus mandar eu ir para outro campo missionário. Está firme, você foi por vocação missionária. Exatamente. Chamado missionário. Desde os 9 anos. Não tem recuo. Não tem recuo. Mensageira do rei. Foi mensageira do rei. Tem tempo que você não vê sua mãe? Eu vi minha mãe, graças a Deus, em maio. Em maio, Dia das Mães. Exatamente, o casamento da minha irmã. Gente, eu queria pedir uma mãe aqui, que viesse aqui dar um abraço nessa menina e orar com ela. Uma mãe nesse auditório. Vem cá, querida, você já se manifestou, vem cá. Vem aqui para orar por ela, bem objetivo. E ora, dá um abraço na Tainá e diga para ela: Tainá, obrigado que você está lá. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você soubesse que a oferta que vocês levantarem vai chegar lá para sustentar essa menina. Agora, vocês acham que vale a pena sustentar uma menina de 20 anos que está em Caxias do Sul plantando uma igreja num dos estados mais carentes espiritualmente do Brasil, irmãos? Será que vale a pena? Ou a gente diz para essa menina vocacionada desde 9 anos de idade, não, volta porque não vamos sustentar você.
Não tem como, irmãos. Quando a gente não oferta para missões, a gente está dizendo para o Senhor pode até chamar, mas não conta comigo que eu não vou sustentar. Agora, quando a gente oferta, a gente está dizendo para o Espírito Santo, pode chamar, conta comigo, porque se depender de mim, todo aquele que for chamado para o campo vai ser sustentado. Ora, por favor, pela Tainá. Vamos orar, porque Deus é bom, viu, Tainá? Deus, Ele chama, Ele capacita. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu quero colocar diante de Ti esta jovem, Senhor. O Senhor a chamou, o Senhor tem capacitado ela, Senhor amado. Mas nesta noite ela também pede o reforço. Senhor amado, levante pessoas para ir até este campo, Senhor amado, para ajudá-la nesta grande obra. Amém. Tome essa vida nas tuas mãos, Jesus Amém. amado. Renova suas forças, seus sonhos, seus projetos. E em nome de Cristo, que haja novas mensageiras do Rei, novas jovens cristãs em missões, para que possam ir a este campo, Senhor amado, fazer ali, Senhor amado, uma grande festa espiritual. Que vidas sejam renovadas, resgatadas da mão do inferno, Senhor amado. Tome, Senhor amado, este lugar nas tuas mãos. Tome esta jovem, tome os seus projetos. E que pessoas sejam, Senhor amado, Deus, avivadas para estarem ali, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui me comprometendo com ela a estar lá no segundo semestre, Senhor amado, do próximo ano, ou no primeiro de 2025, Senhor, mas estar ali, ajudando ela, Senhor amado, pelo menos 2 meses. Tome essa vida nas tuas mãos, use, Senhor amado, para a glória do teu nome, porque precisamos, necessitamos e queremos, Senhor amado, Senhor, avançar no teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que é a solução para este lugar. Amém. Amém e amém. Obrigado. Tainá, sua vida me inspira, viu, filha? Deus te abençoe, fica firme lá, que você não está sozinha. O Senhor é contigo e os batistas da Caxiense vão aparecer lá. Eu não sei não. Esse povo de Caxias, primeira igreja de Caxias, essa turma aqui, aqui da igreja, pastor Érico, eu não sei não, viu? Pessoal da Paulicéia, não sei não. Mantiqueira, não sei não. Esse pessoal vai aparecer por lá. Irmãos, tem tanta coisa linda acontecendo pelo Brasil. E eu queria compartilhar aqui tanta coisa com vocês. Eu queria chamar aqui tantos missionários como a Everli. Everli, você está aí, querida? Everli está ali. Aquela é uma missionária já, ela mas tem mais tempo de junta. Ela trabalha com os povos indígenas. É uma bênção de Deus. É outro trabalho lindo que nós temos com os povos indígenas. Tanta coisa bonita, irmãos. Tantos desafios nós temos. Tantos sonhos. Mandar mais gente para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil. Mais uma carreta. Avançar no acolhimento das pessoas nas Cristolândias. Olha, tanta oportunidade Deus está nos dando nesse tempo. Agora em novembro temos o Congresso Multiplique lá em Águas de Lindóia. Agora estamos tendo tantos congressos Multipliques, inclusive aqui também. Qual o objetivo disso tudo, irmãos? Proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Estamos trabalhando num grande plano nacional de evangelização para lançarmos em janeiro na Assembleia lá em Foz do Iguaçu, para avançarmos muito mais proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, quanto vale uma vida? Meus pastores queridos da Caxiense, nós não podemos recuar. Nós não podemos cair nas armadilhas do inimigo, que às vezes lança, irmãos, coisas entre nós para a gente perder o foco. São assim, coisas que tiram a gente do foco. E a gente perde tempo com outras coisas. E a gente deveria estar focado, unidos na proclamação do Evangelho, na obra missionária, unidos na multiplicação de discípulos, unidos na evangelização. Irmãos, temos que ir para dentro das casas mesmos. E dentro das casas, os pequenos grupos, as células. Temos que trabalhar isso. Temos que nos envolver com isso. Pastor, se na sua igreja não está todo mundo envolvido, não fica preocupado não. Se tem uma meia dúzia, de uns 3 ou 4, trabalha com essa turma que quer. Ora com essa turma,
trabalha, mas vamos para dentro das casas, vamos relacionar com as pessoas intencionalmente, vamos evangelizar, vamos discipular, preparar essa geração, meus irmãos, vamos trabalhar, vamos aproveitar as oportunidades, esse jeito nosso de relacionamento que nós brasileiros temos, de nos relacionarmos com as pessoas e ganharmos vidas para Jesus, ministrar na vida dessas pessoas o poder de Deus. É por uma questão, irmãos, de missão, pois Ele nos enviou para abençoar. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Portanto, vão e façam discípulos. Eu queria terminar com uma história aqui. Eu sei que a hora está puxada. Amanhã eu estou com uma agenda, só a graça de Deus. E aquele relógio ali está me ajudando, andando numa velocidade que só Ele. Eu queria contar uma coisa aqui para vocês, para fechar essa noite de missões. Vocês já ouviram falar de Moisés, aquele moço lá do Antigo Testamento, lá pelo livro de Êxodo, que liderou o povo de Deus na saída da terra do Egito? Lembram dele? Aquele moço era batista. Vocês estão rindo de mim? E eu vou explicar. Deus chamou aquele moço. Aquele moço, a vida dele já tinha sido um milagre na sobrevivência quando criança. E aquele moço cresceu no Egito, depois fugiu de lá. E Deus um dia chamou aquele moço e disse para ele: Moisés, nós vamos para o Egito. E você vai liderar meu povo, tirar meu povo de lá. Moisés sai com aquele povo, deserto afora. Mais de 1 milhão de pessoas. Aquele homem foi um líder do deserto, um líder da escassez, um líder das dificuldades. Aquele moço, o ministério dele foi todo no deserto, viu, pastores? Você está buscando sombra e água fresca? Deus às vezes chama a gente para liderar no deserto, aleluia. Olha para a biografia de Moisés, olha o tempo ministerial dele, 40 anos de ministério, no deserto. Falta água, falta tudo, comida, o povo murmurava, e cobra, escorpião, encarou de tudo no deserto. 40 anos de ministério no deserto, dá até para escrever um livro. 40 anos de ministério no deserto, é a história de Moisés. Eu me inspiro muito na liderança de Moisés. E ele então estava conduzindo o povo, e chegou num determinado momento, ele nomeou uma comissão. Vê se o cara não é batista. Quem gosta de negócio de comissão? Nomeou uma comissão. 12 pessoas na comissão. Uma de cada tribo para ficar bem democrático o negócio. Bem batista. 12 nomeados na assembleia de acordo com o regimento. 40 dias de prazo para trazer um relatório na assembleia que seria convocada para aquilo. O que vocês vão fazer? Vocês vão visitar a terra de Canaã e trazer um relatório. E eles foram para lá. 12. Vocês lembram o nome dos 12? Só de 2. Quem? Josué e Calebe. Os outros 10 tem na Bíblia, mas eu também não faço questão nenhuma de decorar. E eles foram lá e visitaram a terra e checaram tudo e etc e tal, e voltaram de lá. Só que a comissão voltou dividida. Era batista mesmo. Comissão volta dividida. Tem 2 relatórios. E aí aquela coisa toda para ouvir esses relatórios, etc e tal. Moisés convoca a Assembleia Extraordinária conforme o regimento. Publicou direitinho. E a turma, um grupo ali, o dos 10, que a comissão estava dividida, 10 e 2 relatórios distintos. E aí aquela turma dos 10 já começou a articular entre o povo para votar o relatório deles, aprovar o relatório deles. Se você olhar no texto, o povo está assim, já todo mobilizado para votar aquele relatório dos 10. Aí Moisés, batistão de raiz, a assembleia convocada, todo mundo ali, e vamos ouvir o relatório. Mas aí informaram, o presidente tem 2 relatórios.
E aí o presidente achou por bem ouvir os 2 relatórios. Todos os 2 relatórios tinham 3 pontos. Bem Batista. 1, 2, 3. E aí ele passou a palavra. Primeiro ponto. Os 10 dão logo prioridade, né? Senhor presidente, a terra que visitamos é maravilhosa. Mana, leite e mel. Que coisa. Cacho de uva, a gente não conseguia nem contar a quantidade de uva. A terra extraordinária. Aí Moisés, Josué e Caleb, e vocês? Mesma coisa. Concordamos, presidente. Nosso ponto aqui fechado bate a mesma coisa. Vamos para o segundo ponto. Senhor presidente, a terra é boa, como dissemos no primeiro ponto, mas aqui a turma lá é bem estruturada, bem mais capacitados do que a gente, mais fortes, mais estruturados. Josué e Caleb, concordamos também. Eles são bem mais fortes, bem mais estruturados do que a gente. E aí os 10 foram para o terceiro e último ponto conclusivo. Senhor presidente, tendo em vista que eles são bem mais fortes do que nós, a nossa proposta é que recuemos, porque se a gente entrar naquela terra, nós seremos destruídos como gafanhotos. Não dá para nós. Eles são muito mais fortes. Irmãos, eu não sei se foi Josué ou Caleb naquele momento que gritou: Senhor presidente, pela ordem. Peço a palavra, senhor presidente, pela ordem. Aí Moisés assustou. E aí ele perguntou: e qual que é a questão de ordem? E aí lá vem a questão de ordem. Senhor presidente, a questão de ordem é a seguinte: essa proposta aí não pode ser aceita. Essa proposta está fora de ordem, totalmente fora de ordem. O senhor não pode admitir essa proposta de recuar. Nós não podemos admitir isso. E aí Moisés, mas por quê? Por que está fora de ordem? E aí, não sei se foi Josué ou Caleb, começou a falar. Quando o nosso Deus chamou o nosso pai Abraão, trouxe para a terra de Canaã, lá em Siquém, o nosso Deus disse para o nosso pai Abraão: dá uma olhada nas estrelas do céu, eu vou multiplicar a tua descendência. Dá uma olhada ao teu redor, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Essa terra que você colocou o pé, onde você está com o pé, eu vou te dar essa terra como herança. Senhor presidente, essa proposta está fora de ordem, porque o Senhor nos fez uma promessa. Senhor presidente, o mesmo Deus que fez essa promessa, disse para o nosso pai Abraão: eu vou te abençoar, e eu vou te enviar, e na tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Senhor presidente, nós somos, além de um povo que tem uma promessa, nós somos um povo que tem uma missão para ser bênção para todas as famílias da terra. E tem mais, senhor presidente, eu poderia elencar muitos outros itens aqui, que essa proposta fora de ordem, eu só vou falar mais um, senhor presidente. O Deus que fez a promessa e nos deu a missão, é o Deus Todo-Poderoso que nos tirou da terra do Egito. Senhor presidente, um povo que tem uma promessa, uma missão, e um Deus Todo-Poderoso não pode recuar. Nós vamos avançar, porque o nosso Deus é poderoso, Ele prometeu, e nós temos uma missão de ser bênção para todas as famílias de Caxias, do Rio, do Brasil e do mundo. Não podemos recuar, senhor presidente, está fora de ordem essa proposta. E tem mais, senhor presidente, essa proposta é tão fora de ordem, que se nós recuarmos, nós só temos 2 destinos. Quais seriam os 2 destinos? Ou continuar vivendo no deserto, ou voltar para a escravidão do Egito. E o povo de Deus não é o povo do deserto e nem da escravidão, é o povo que avança. E em nome do Senhor, nós entraremos na terra de Canaã, conquistaremos a terra, porque o Senhor pelejará por nós e nos dará vitória. Não podemos recuar, batistas caxienses. Por que, pastor Fernando, não podemos recuar? Batistas caxienses, nós não podemos recuar, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que nos fez uma promessa e disse: vão, eu estarei com vocês o tempo todo. Vão e anunciem. Ele nos deu uma missão de ser bênção para todas as famílias da terra. Quando a gente lê Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito, e ele diz: em Cristo Jesus, nós somos descendência de quem? De Abraão.
Somos da linhagem do povo da promessa de um Deus Todo-Poderoso que nos enviou para abençoar todas as famílias da terra. E como é que nós vamos abençoar todas as famílias da terra? Com aquilo que eu falei no início, com o poder do Espírito, o poder da oração, o poder da palavra, o poder do Evangelho, a solução que é Jesus para ser bênção na vida de todas as famílias da terra. Por isso, batistas caxienses, não podemos recuar. Se recuarmos, estamos fora de ordem. Quem recua fica no deserto. Às vezes tem algumas igrejas, alguns ministérios que estão no deserto, irmãos, porque estão recuando, sem coragem de tomar decisões pela fé, de semear em abundância. E às vezes estão querendo voltar para o Egito, querendo ficar na escravidão, querendo ficar no deserto, quando o Senhor está nos dando a oportunidade de avançar. É claro que vamos ter lutas, vamos ter batalhas, vamos ter que tomar decisões pela fé, vamos nos expor, vamos pregar o Evangelho, vamos gastar 1 hora por semana para discipular uma pessoa, vamos trazer gente para dentro da nossa sala. Daqui a pouco gente que vem, que a gente vai ganhar para Jesus, vem cheia de problema, e nós vamos ministrar o poder de Deus na vida dessas pessoas. Nós não vamos recuar. Vai dar trabalho, dá trabalho, mas aleluia, quando nós estamos servindo ao Senhor e temos trabalho, porque por causa do nome de Jesus. Não podemos querer essa vida de conforto que às vezes alguns estão querendo viver. Nós somos chamados para viver o Evangelho de Cristo Jesus intensamente. E 3 aflições, mas tenham ânimo. Eu estou com vocês. Eu venci o mundo. Esse Moisés era batista mesmo. Agora esse Josué e Caleb, meu irmão, o pastor quer 1 ano de missões nacionais e 8 de missões mundiais. Que não recua não, pastor. Não recua não. Vamos para cima. Josué e Caleb. E aí, os dois entraram na terra. Olha na história de Caleb, ele falando que ele ainda queria trabalhar mais, que ele estava forte ainda, não sei o quê. É isso aí, meu irmão. Isso é o povo batista. Povo que ama a obra do Senhor. Aí às vezes a gente fica naquele perrengue, não sei o quê, pela onde obeder, vai recuar, porque está difícil, vai dar trabalho, vê só problema, não sei o quê, aquela choramingação, meu irmão. Nosso Deus é velho de estrada. Passou pelo Egito, pelo deserto, enfrentamos impérios, e o Evangelho está vivendo a Silva aí, e o Senhor é conosco. Estou preocupado com nada não. Eu sei quem tem um Cristo, sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Portanto, batistas caxienses, vamos avançar. E eu vou repetir, vamos avançar porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus fez uma promessa e nós temos uma missão de ser bênção para todas as famílias da terra. E um povo que tem essa missão, que tem essa promessa e esse Deus poderoso não recua jamais. Vamos avançar e proclamar ao Brasil que a solução é... Amém. Vamos orar aqui. Eu quero fazer uma oração e só fazer uma pergunta nesse auditório de Deus aqui. Alguém aqui entre vocês tem um chamado do Espírito Santo para missões? A pergunta é: tem? Vai obedecer? E se Deus levar você para o pior lugar de uma cidade? Quer um exemplo? Apóstolo Paulo e Silas foram levados para Filipos, para o pior lugar da cidade, a prisão. Apanharam. E meia-noite eles estavam lá fazendo o quê? Por que eles estavam tão felizes no pior lugar da cidade? Porque eles sabiam quem tinha levado eles para lá. E por que eles estavam ali? E quando Deus chama a gente pode ir para qualquer lugar. O pior lugar da cidade verá a glória de Deus. É isso aí, que às vezes a pessoa diz: não, eu quero que Deus me levar para o melhor lugar, eu vou escolher o lugar. Aí eu olho para o apóstolo Paulo assim, entrou naquela Filipos, meus irmãos, no pior lugar da cidade. E ali que nós vamos, pé no tronco, masmorra, insalubre, fome, e apanhou. Olha que beleza, quem é que vai para uma cidade e fala assim: eu quero ir para o pior lugar da cidade? Paulo foi para o pior lugar da cidade, ele e Silas lá. E meia-noite aqueles caras estão lá, cantando, orando, e aquela prisão viu a glória de Deus. Eu quero saber se tem gente aqui realmente chamada pelo Espírito Santo, não é empolgada com missões. Pastor, eu tenho experiência com Deus, Deus tem um chamado e eu vou obedecer. Ele pode me botar onde for, em qualquer lugar desse planeta Terra, onde Ele me botar, ali verá a glória de Deus, porque Cristo Jesus brilhará na minha vida. Quantas pessoas aqui têm esse chamado, como diz o nordestino, arrochado?
e vai obedecer. Faz só um sinal assim: pastor, eu tenho. De veras, paga o preço. Porque depois vem com as conversas assim: ah, pastor, Deus me chamou, mas a igreja não apoiou, não sei o quê. Aí bota a culpa no pastor, na igreja. Não vem com essa conversa comigo, não. Se Deus chamou você, meu irmão, ninguém segura, não. Eu li um livro outro dia de uma mulher chamada Leocídia. Se vocês não leram, leiam. Tem um outro apóstolo do sertão, vale a pena vocês lerem, vocês vocacionados. Quando Deus chama uma pessoa, meu irmão, pode botar uma muralha na frente. Ah, meu irmão, eu sei quem me chamou, eu sei para que ele me chamou, eu não vou recuar, não. Porque de vez em quando aparecem uns vocados, porque não sei o quê. Aí uma senhora um dia veio falar comigo chorando, depois de um congresso: pastor, eu tinha um chamado missionário, mas aí no finalzinho do meu seminário, eu tinha um noivo, ia casar, o noivo falou assim: se for para missões, eu termino o noivado. Aí eu abri mão da vocação para não perder o noivado, né? Perder o casamento. Casou, 10 anos depois o cara largou. Aí perdeu o marido, perdeu a vocação. Falei: pois é, meu irmão. Aí veio perguntar para mim assim: o que eu posso fazer ainda? O que Deus pode fazer por mim? Eu falei: você tem que ver com Deus. Seu problema é com Deus. A sua vocação. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho minha vida como preciosa. O precioso para mim é eu cumprir o quê? A missão que eu recebi do Senhor. Então eu vou chamar as pessoas aqui na frente para orar por vocês. Mas presta atenção, porque eu vou pedir para Deus registrar a sua digital lá no sistema dele. Eu quero encontrar você daqui a alguns anos, você falando assim: pastor, estou vivendo a minha vocação. Fecha os olhos todo mundo para a gente orar. Tem algum tecladista ali para dar uma nota ali, dar um dó ali, um combinado com mi e tal, não sei o quê, só para dar um sonzinho assim, para a gente ficar assim mais. E se você tem esse chamado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero orar com você. Pode vir aqui. Tainá, Everly, vem receber esse povo aqui, Tainá, Everly. Vem dar um abraço nesse povo aqui. Por que você está chorando, minha irmã? A gente não pode fugir do chamado, senão o peixe engole a gente. Amém. É isso aí mesmo, a verdade é essa. Deus chama a gente. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar todos os pastores aqui na frente para a gente orar juntos. Pastores, põe a mão sobre essas pessoas aqui, pastores. Vem aqui comigo. Pastor Navega, vem fazer essa oração aqui, minha bênção de Deus. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o nosso Deus. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, contemplando, ó Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, com os olhos da fé, ó Deus, vendo, Senhor, aquilo que o Senhor há de fazer através da vida desses homens e mulheres, dessas crianças, jovens, adolescentes, se comprometendo contigo, Pai. Pai, eu quero nesse momento dedicar e consagrar essas vidas ao Senhor, porque nós cremos, ó Deus, no chamado do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer na vida de cada uma delas, além daquilo que elas estão pedindo aqui nesta noite, além daquilo que elas estão pensando sobre o campo missionário. O Senhor as surpreenda, que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre eles, ó Deus, toda sorte de bênção espiritual, Senhor. Que não lhes falte nada nessa jornada, que o Senhor, ó Deus, sustente, ó Deus, a vida e o ministério, ó Deus, que eles estão assumindo diante de Ti, Pai. Nós abençoamos, ó Deus, cada vida, ó Deus, aqui presente nesta noite, e nós oramos, ó Pai, porque cremos que o Senhor, ó Deus, fará infinitamente mais
muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder, ó Pai, que está operando, que está manifestando na vida de cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, por essas vidas que se dedicam, que se consagram, e que nós possamos ver um grande avivamento espiritual, ó Deus, através, ó Pai, da nossa Junta de Missões Nacionais, se comprometendo, ó Deus, e levando mais pessoas, ó Deus, ao encontro contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e abençoamos cada um aqui presente, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastor querido. Obrigado, pastores. Nelson. Obrigado, pastor Eric. Obrigado, igreja. Associação Caxiense, nós estamos juntos. Vamos avançar, pastor Anderson. Vamos avançar. Quero agradecer o carinho de todos vocês. Essa campanha será linda. Essa campanha será um milagre. E nós vamos celebrar juntos. Muitas vidas serão alcançadas e abençoadas no Brasil. E vamos avançar, igreja, multiplicando discípulos em Caxias. Vamos avançar, fazendo a obra do Senhor com alegria. Deus os abençoe. E a palavra é: se depender dos caxienses, recuamos ou avançamos?